Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, se cuidando. Dando continuidade ao nosso curso, nas últimas aulas a gente vem discutindo como é que a gente observa se uma substância apresenta isomeria óptica, né? Ou seja, através da visualização, ou seja, da presença de um carbono assimétrico na molécula. A gente viu também que a definição de enantiômeros, né? São substâncias que apresentam carbono assimétrico. Eu tinha dito que o enantiômero A e o enantiômero B, do exemplo que eu trouxe naquele esqueminha, formavam um par, né? Um par de enantiômeros. Aquela molécula, se apresentasse um carbono quiral, apresentaria um par de enantiômeros. Então, vocês precisam ter em mente que toda molécula que apresenta apenas um carbono quiral, ele apresenta um par de enantiômeros, ou seja, um par de enantiômeros. E cada um desses enantiômeros ele vai interagir com a luz de forma diferente. Vai haver duas possibilidades. Um deles desviará a luz para a esquerda e o outro desviará a luz para a direita, ou seja, em sentido contrário. Porém, esse desvio ele vai ter a mesma angulação, um ângulo alfa, por exemplo. Então, cada um deles desvia a luz para um lado, porém com o mesmo ângulo alfa. Ou seja, eles desviam a luz em o mesmo ângulo alfa, porém em sentidos contrários. Quando a gente tem um desvio para a direita, a gente denomina essa substância de uma substância destrógena, ou seja, quando há o desvio para a direita ou no sentido horário, a gente faz a identificação dessa substância, desse enantiômero, como o enantiômero destrógeno. Quando isso acontece, ou seja, quando há a interação da substância com a luz polarizada, a gente diz que esse composto é opticamente ativo. Lembrando a vocês, pessoal, que a luz ela é uma onda eletromagnética, né? E ela tem componente vetorial em todos os sentidos. A luz polarizada é a luz que vibra em um único plano. Peguem um caderno e anotem isso aí para vocês não esquecerem. A luz vibra em um único plano. Eu trouxe um videozinho para explicar o exemplo de uma substância destrógena. Vocês vão observar do que eu estou falando. Então, quando a substância é destrógena, ela desvia a luz para a direita, ou no sentido horário, e a gente diz que é opticamente ativo, ou seja, porque ela tem interação com a luz, ela tem um comportamento, aquela substância tem um comportamento frente a essa luz polarizada. Quando eu quero me referir ao enantiômero que tem o comportamento de desviar a luz para a direita, eu uso a indicação mais ou D. Então, aquele exemplo que eu trouxe lá num dos vídeos falando sobre carbono quiral, que era o 2-cloro-butano, que a gente observou que tinha carbono assimétrico, né? E com isso apresentava interação com a luz. Se eu quiser me referir ao 2-cloro-butano que desvia a luz para a direita, eu posso desenhar entre parênteses mais 2-cloro-butano. Então eu vou me referir ao composto que gira a luz para a direita. Eu trouxe um vídeo aqui para exemplificar o que eu estou falando para vocês. Eu acredito que vocês vão conseguir visualizar. A gente tem ali um par de enantiômeros, ou seja, apresentam apenas um carbono quiral, um carbono assimétrico. Ele vai pegar uma das substâncias. A gente tem a luz, ou seja, a luz vibrando em todas as direções, colocou um polarímetro, deixa passar, a luz polarizada passa em apenas um plano, e a gente consegue observar que frente a essa substância, girou o plano. Vou voltar aqui para vocês verem. Aqui, a luz. A gente tem a luz passando nesse plano passando apenas esse plano de luz, né, a luz polarizada.
botou a substância na frente, a gente observa que o plano da luz girou para a direita, girou para o sentido horário. Quando isso acontece, a gente tem uma substância destrógena. Da mesma forma que a substância pode girar a luz para a direita, ou no sentido horário, pode ser que a substância gire a luz para a esquerda ou no sentido anti-horário. Quando isso acontece, a gente chama essa substância de opticamente ativa também, porque ela interage com essa luz polarizada, e chamamos a substância de levógera, ou seja, substância levógera giram a luz para a esquerda ou no sentido anti-horário. Da mesma forma que a gente utilizava indicações para se referir a qual enantiômero a gente está falando, no caso de um destrógeno, a gente também usa essas indicações para as moléculas levógeras. No caso, a gente usa o sinal de menos ou o L. Então, se eu botar menos 2-clorobutano, que é o exemplo que eu usei lá nos slides iniciais das aulas, eu me refiro ao enantiômero que gira o plano da luz para a esquerda, ou no sentido anti-horário. Da mesma forma que eu trouxe um vídeo mostrando a substância destrógena, eu tenho um vídeo da substância levógera. É muito parecido com o anterior. No primeiro caso ele pegou, vocês conseguem ver meu mouse? Ele pegou esse daqui, né? Dando a ideia de... Pegou esse aqui. Nesse vídeo ele vai pegar aquele lá, que seria a imagem especulada, dando a ideia de um par de enantiômero mesmo, com cada um desvia o plano da luz para um lado, sendo que esse desvio acontece em um mesmo ângulo. Então vocês podem observar, vou voltar aqui, vocês podem observar, tem uma luz polarizada passando, apenas a luz polarizada, ou seja, a luz que vibra apenas um plano, vai colocar a substância levógena na frente, a gente observa que desvia, que ao desvio da luz para o sentido anti-horário ou para a esquerda. Eu falei que quando um composto apresenta carbono quiral, carbono assimétrico, ele possui um par de enantiômeros, né? E esse par, um deles vai desviar a molécula para uma dessas moléculas vai desviar a luz para a esquerda, ou seja, vai ter a denominação levógera, e o outro a denominação destrógena. Mas e se a molécula tiver mais carbonos assimétricos? Será que é possível? É sim. Novamente eu trouxe o exemplo, aqui eu trouxe o exemplo do 2-butan-2-ol, que é um álcool. Novamente, se a gente observar, esse carbono ele é um carbono assimétrico. Ele está ligado a um hidrogênio, a um grupo hidroxila, a tudo isso daqui, a um grupo etil e a esse grupo metil. Então esse carbono que a seta aponta, ele é um carbono assimétrico. Então, como é que a gente faz para calcular o número possível de enantiômeros de uma molécula que pode apresentar mais de um carbono quiral? A gente sabe que um carbono quiral só apresenta um par. Um que devia para a esquerda, o plano da luz, e um que devia para a direita. A gente usa essa fórmula aqui, onde IOA é isômero opticamente ativo, ou seja, os enantiômeros, né? As substâncias que desviam a luz, tanto para a esquerda ou para a direita. O número de isômeros opticamente ativos é calculado como sendo 2 elevado a n, onde esse n é o número de carbonos assimétricos. No caso desse exemplo, é 1, então 2 elevado a 1 é 2. Com isso, a gente tem uma molécula sendo levógena e uma molécula do tipo destrógena. Se tivessem 2, seria 2 elevado a 2, o que daria 4. Então a gente teria 2 moléculas levógenas, 2 moléculas destrógenas. E assim por diante. Então,
Para finalizar a aula de hoje, quero que vocês tenham em mente o seguinte: moléculas que apresentem carbono quiral, quando apresentam apenas um carbono quiral, apresentam um par de enantiômeros. Moléculas podem apresentar mais de um carbono assimétrico. E quando isso acontece, para a gente calcular o número de isômeros opticamente ativos, a gente recorre a essa fórmula, 2 elevado a n, onde esse n é o número de carbonos assimétrico da molécula, né? Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Um abraço, até a próxima aula.